Bom dia, seja bem-vindo, prazer ter o senhor aqui com a gente. Bom dia a todos os profissionais da Rádio 92 FM, bom dia a toda a população formosense, as famílias formosenses, os jovens de Formosa, toda a população da zona rural. Então, nosso muito bom dia, é um prazer estarmos aqui para poder fazer um debate muito importante e salutar para a democracia do nosso município. Muito bem, o senhor tem 15 minutos a partir de agora para responder as perguntas do nosso ouvinte. Vou iniciar o cronômetro, boa sorte. SD Caetano, pré-candidato à Prefeitura de Formosa pelo PDT. O que qualifica o senhor para ser escolhido ou se colocar à disposição para a disputa do Executivo em Formosa? Primeira questão, Otaviano e população de Formosa, é que nós somos cristãos. Isso acho que é um ponto primordial, que somos cristãos e que procuramos realmente ter uma vida de temor a Deus. Porque é uma das coisas que eu acho que falta nos políticos do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Porque as pessoas precisam ter mais temor a Deus para poder agir com justiça para com a sociedade. Porque, infelizmente, todas as atuações hoje não são atuações que correspondem aos anseios e direitos da população de Formosa. Segundo, é que nós temos realmente um conhecimento para poder fazer aquilo que precisa ser feito na resolução dos problemas da cidade de Formosa. Então, SD Caetano tem um conhecimento que vai defender de forma veemente, que é a nossa Constituição Federal. Hoje, um dos problemas que eu vejo de forma bem concreta é que as nossas leis não são cumpridas como devem ser cumpridas pelas autoridades. E o SD Caetano vai defender com muita veemência a nossa Constituição Federal. Principalmente, os artigos 1º e o 5º, 6º e o 7º, que estão ali estabelecidos as garantias fundamentais do cidadão e das famílias formosenses. Isso precisa ser realmente restabelecido, precisa ser garantido de forma mais efetiva. O poder público, nós não temos o objetivo de assumir um poder, mas nós temos um objetivo de montar uma equipe de trabalho que vai exercer as atividades, ou seja, as finalidades do poder para a sociedade. É isso que precisa ter, é isso que vai acontecer com certeza. Terceiro, é que nós somos 100% independentes. Nós não estamos com amarras ou com domínios de grupo político A ou grupo político B, ou ciclano ou empresário C, não. Nós estamos realmente independentes para fazer aquilo que é certo pela população de Formosa, pela cidade de Formosa. SD Caetano, é sempre um prazer falar com você. O senhor iniciou a sua fala falando sobre ser cristão. Então eu vou começar com uma pergunta aqui do José Paulo Meirelles. Bom dia, essa pandemia só vai acabar no dia em que deixarem nossas igrejas abrirem. O senhor concorda? Pode ter certeza o seguinte, a questão da igreja hoje, ela tem uma finalidade essencial. E se a gente formos ver realmente todo o trabalho da humanidade, nós tivemos diversos problemas, e quando nós buscamos a Deus, eu tenho certeza que Deus, ele pode agir no impossível. Para nós não temos, mas o poder da oração e o poder da unidade dos cristãos, clamando a Deus, buscando a Deus, é uma das soluções, sim, para poder, porque isso é uma seta maligna, isso é um mal que está afligindo a população, e só Deus para nos livrar, infelizmente, é uma realidade. Eu há mais de 25 anos acompanho os pré-candidatos a prefeito, governador, a presidente, SD Caetano, e todos eles na campanha conhecem todas as maneiras de resolver os problemas das cidades, do estado ou do Brasil, mas depois que assumem, que sentam na cadeira, parece que dá uma amnésia em todos eles e eles esquecem como resolver, aí fica reclamando do governo anterior. Por que o senhor seria diferente? Eu já até, de certa forma, dei uma resposta bem contundente, que é aquilo que eu falei. Eu estou aqui com a Constituição Federal na mão. Essa aqui, ela é o norte de todas as questões da sociedade, de todos os problemas que existem hoje no município de Formosa, e eu tenho asseguro, se a população quer realmente ter a segurança e a garantia de que os seus direitos, que suas garantias fundamentais vão ser realmente trabalhadas com afinco, com dedicação, com esforço e com conhecimento, capacidade e, acima de tudo, comprometimento com o direito seu,
defender a Constituição Federal, é aplicar as nossas leis, porque nós vamos, no momento certo, nós vamos trazer situações que são muito importantes para Formosa saber a realidade, questões que deveriam ser resolvidas e nunca foram resolvidas, e eu tenho certeza que pelo conhecimento que nós temos, pela capacidade jurídica que nós vamos demonstrar, nós vamos resolver problemas que era problema de décadas. Logicamente, a administração pública, não adianta você pensar que você vai resolver tudo com um passo de mágica, que não é. Quem falar isso que vai resolver com um passo de mágica vai estar mentindo, porque nós temos uma legislação. O candidato precisa ter conhecimento da legislação. Qual legislação pode ser aplicada? Porque você vai falar uma coisa e muitas das vezes o que você está falando não tem condições de ser feito juridicamente. Por isso é preciso ter conhecimento jurídico para poder aplicar a lei. E o que nos motiva a realmente ser diferente, eu gostaria, Otaviano, que você soltasse esses 2 áudios, esses 2 depoimentos, porque isso é importante, que é uma das coisas que vai ser o nosso diferencial, que vai ser realmente aquilo que está nos motivando a ser candidato a prefeito do município de Formosa. Muito tempo, assim, de vista, de chegar nos lugares onde ele está, no decorrer das coisas que eu já trabalhei, que era a área dele. Várias vezes que tive dentro da Câmara, vi ele lá nos plenários da Câmara, mas pessoalmente mesmo a gente nunca conversamos, nunca tive um momento para conversar com ele. Eu tenho certeza que ele me conhece de vista também. E ele foi dentro da casa da minha avó há muito tempo, minha avó era da igreja dele, mas eu mesmo conversar com ele, nunca conversei com ele. Mas pelo que eu conheço ele, a rotina dele, a vida dele dentro da sociedade, esse ano eu optei por votar ele, estou indicando ele como meu candidato a prefeito, sem ele ter me pedido ajuda, sem trabalhar para ele, nada, por vontade própria e por opinião minha de conhecimentos políticos. Estou apoiando ele, estou pedindo voto para ele. Meu voto é meu voto para prefeito é o Salvato Caetano. Estou com ele, sem nem ele saber. Estou pedindo voto para todo mundo da minha família, para todo mundo que eu conheço, pedindo para que vote nele. Espero futuramente poder conhecer ele pessoalmente, conversar com ele, ter um papo, né? Muito bem, tá aí, né? O SD Caetano continua respondendo as nossas perguntas. SD, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele diz o seguinte, tá vendo? Pergunta aí ao pré-candidato, né? O projeto dele a curto, médio e longo prazo para beneficiar pessoas da terceira idade, ou seja, em todas as classes sociais. Gostaria de saber também quais os projetos para a área ambiental. Eu falo isso porque, por exemplo, a usina hidrelétrica ali de Formosa, que está abandonada ali no Rio Bandeirinha, se ele tem algum projeto para todas as áreas ambientais. Com certeza eu quero responder ao ouvinte aí da seguinte forma: nós temos um plano de governo, nós vamos apresentar um plano de governo que vai exatamente atender todas essas áreas, a área do meio ambiente, a área social, a área de acessibilidade do nosso município, mas eu só quero deixar esse projeto ou esse plano de governo acessível no momento adequado. Por que isso? Porque eu quero mostrar para a população que nós temos realmente um conhecimento, que nós temos uma capacidade própria, construída com pessoas do nosso município, que vai mostrar um conhecimento e vai interagir com a realidade do nosso município. Nós sabemos muito que o pessoal pede muita proteção, por exemplo, das nossas nascentes, que precisam ser protegidas, e hoje, infelizmente, não existe uma política de proteção das nossas nascentes, porque elas representam a vida. Mas pode ter certeza, nós vamos, no momento certo, toda a população de Formosa vai conhecer o nosso plano de governo, que vai atender todas essas questionamentos do nosso ouvinte aí. SD Caetano, o senhor agora vai falar pra gente da sua experiência na política, né? Você atuou no executivo, legislativo eu me lembro, o senhor já foi vereador. Mas antes, uma pergunta sim ou não. É uma pergunta que o ouvinte me pediu ontem para fazer a todos os candidatos. O senhor é a favor ou contra o fundo partidário? Essa pergunta, Paulo de Tasso, eu acho que ela não pode ser respondida só sim ou não, porque ela tem um contexto bem amplo. Eu, por exemplo, nunca usei fundo partidário, porque a questão do fundo partidário, independente da pessoa responder sim ou não, isso é uma coisa que está deliberado pelo Congresso Nacional, pelos deputados federais, pelos partidos a nível nacional. A nível municipal, esses recursos nunca chegou para nós, na verdade, fica tudo concentrado a nível nacional. Agora, o que eu acho? Esses recursos vão estar lá. Se, por exemplo, há uma destinação puder ser utilizada aqui,
Eu acho que vai ser importante porque isso vai fomentar, principalmente nesse momento, vai fomentar, por exemplo, a geração de renda, a geração de emprego que existe em todo o pleito eleitoral. Então, eu sei que se dependesse de mim, acho que não deveria existir fundo partidário nenhum, nada nesse sentido, nem partido deveria existir, vamos dizer assim, porque eu não vejo hoje uma eficiência, né, de partido A ou partido B, de posicionamento A ou posicionamento B. Por isso que eu falo, o que precisa, o Brasil precisa, que Formosa precisa, é de alguém que cumpra as leis, que cumpra as regras estabelecidas, que garanta os direitos, mas que cumpra os seus deveres, que infelizmente é o que falta, que eu falei, na autoridade pública, de cumprir o que está estabelecido na nossa Constituição Federal. SD Caetano, o tema sempre foi saúde, educação, segurança, porém hoje nós temos centenas de outros problemas que precisam ser debatidos e que, acima de tudo, precisam ser resolvidos. A cada prefeito que passa vai jogando o problema para o próximo e aí o povo sofre. Por exemplo, aqui, estradas rurais, fortalecimento do turismo, que é uma piada, o meio ambiente, que é uma piada em Formosa, e um plano de incentivo para geração de emprego, ou seja, a prefeitura não vai gerar emprego, mas ela vai dar a condição das empresas vir para Formosa para gerar esse emprego para a população. O seu projeto de governo, que ainda não foi divulgado, o senhor até prometeu divulgar em breve, engloba essas e outras áreas ou será simplesmente o mesmo discurso de sempre? Não será. Assim, eu quero dizer para toda a população de Formosa, quando vocês verem realmente o nosso plano de governo, porque eu sei que é o seguinte, essa questão de aquecer a economia, o poder público, quando ele é ausente, ele inclusive prejudica. Eu falei com uma conversa informal com você, Otaviano, eu falei assim, nós temos no nosso plano de governo vai apresentar situações que inclusive vai aquecer a economia local do município, inclusive os meios de comunicação. Então, se o poder público municipal ele tem muitas ferramentas que, pelo ato próprio dele, ele por si próprio vai aquecer a economia do município de Formosa, mas isso é ausente nas administrações. Eu sei que nós não vamos conseguir falar assim, não, vou resolver um problema que existe, que são problemas de décadas no município de Formosa. Eu sei porque quando a gente assumir um governo do município de Formosa, o SD Caetano assumir, nós não vamos assumir pensando, não, o problema é só isso aqui, não. Nós temos um problema de décadas. Por isso que eu falo o seguinte, precisa ter habilidade e conhecimento jurídico para poder resolver esses problemáticas que vão ser deixadas aí pelas administrações anteriores. Paulo. Olha, tem uma pergunta aqui da minha amiga Maria Gualberto, lá da Escola Evangélica, uma pessoa que eu gosto muito, tem um querer muito grande. Ela me pergunta o seguinte, para perguntar aos pré-candidatos se tem projetos a curto e médio e longo prazo para beneficiar pessoas da terceira idade, né? Não, essa já passei para ele já. Mas já no ar aqui, não? Sim, ao vivo, ele acabou de responder. Vamos seguir o roteiro, então vamos voltar aqui pro roteiro. Ô, Maria, eu acho que você namorou muito aí na usina, viu? Por isso que você tem tanto amor nessa usina aí. Mas um beijo pra você. Bom, então, voltando aqui no nosso roteiro, o SD Caetano, olha só, caso eleito, estará assumindo a prefeitura em um momento de crise, que consequentemente interfere na arrecadação das prefeituras, pois as pessoas compram menos, consomem menos e pagam menos impostos. Como pretende compor as contas para cobrir os gastos e obrigações da prefeitura e ainda fazer investimentos? Só lembrando que a gente tem um roteiro aqui para todos os pré-candidatos aqui para manter a mesma linha, os problemas são os mesmos. Com certeza, a gente sabe dessa problemática, a pandemia realmente ela gera um prejuízo aí, um impacto na economia do município de Formosa, mas você precisa, aquilo que eu falei, você precisa ter a habilidade de fomentar. Na verdade, o que falta na administração é fomentar a questão da economia, da arrecadação do município de Formosa. Nós temos muitas valas, ou seja, espaços aí que não são fomentados e que isso gera um prejuízo muito grande. Mas o que eu vejo o maior problema hoje é a forma de aplicação e como está sendo aplicados os recursos de Formosa. Formosa, por exemplo, em 2018 teve uma arrecadação de 243 milhões de reais. Em 2019, uma arrecadação de 263 milhões de reais. Aí eu te pergunto, como está sendo aplicado esses recursos? A população de Formosa tem percebido? Está sendo realmente bem gerido esses recursos no município de Formosa? Tem gerado os benefícios? Tem garantido os direitos da família formosense? Eu entendo que não. Tem sido transparente com a
a aplicação desses recursos, não existe transparência no município de Formosa, nunca existiu, mas com o SD Caetano vai existir. SD, não tem mágica para governar e ninguém governa sozinho. Qual é a sua proximidade com o governo federal, o governo estadual? A gente precisa muito dessas esferas aí para deixar a cidade melhor. Com certeza, o Otaviano, precisa sim. Mas muita gente tem essa questão de falar assim, não, que eu tenho amizade com o governo A ou com o governo B, mas aí é que eu falo, quando você não tem o conhecimento da aplicação da nossa legislação, das nossas leis, que independente de você ser de partido A ou de partido B, as regras estão estabelecidas. O governo estadual tem as suas obrigações, o governo federal tem as suas obrigações, basta você ter capacidade de elaborar os projetos e elaborar projetos que sejam realmente consistentes e que esteja respaldado juridicamente para poder ser aplicado. Agora, a questão de você ser de governo A ou de governo B, isso, hoje eu sei que nós já tivemos prefeitos aqui que nunca teve apoio nenhum de governo e conseguiu fazer um governo bom. Eu acho, por exemplo, vou citar um governo municipal que nós tivemos, que foi o Jair de Paiva, que não teve apoio nenhum e fez muita coisa pelo município de Formosa, fez muita coisa, mas porque teve uma certa capacidade de gestão. Então, o problema de Formosa não é só a questão de ter apoio do governo estadual ou do governo federal. O município precisa, inclusive, a desenvolver a sua gestão para que ele se torne autossuficiente, que ele tenha uma capacidade maior, para que quando você for buscar recursos do Estado ou do governo federal, vai ser exatamente para poder implementar, para dar mais investimento nas áreas que são essenciais, como a área de saúde, como a área de segurança, né? Como a área social do nosso município. A realidade, hoje, por exemplo, nós não sabemos quais são os indicadores sócios econômicos do município de Formosa. Não existe, o município não trabalha isso e nós vamos trabalhar isso. Nosso tempo acabou, infelizmente. A gente agradece demais a sua participação aqui. Muito obrigado e até a semana que vem. Eu é que agradeço. Um abraço a toda a população de Formosa. Estamos à disposição de qualquer um cidadão formosense. Obrigado. Falamos aí então com o SD Caetano, ele que é do PDT, né? O nosso entrevistado desta terça-feira.